e nessa manhã partilhar com vocês a palavra de Deus. E para isso eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Nós vamos ver os versos 6 e 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7, que diz: Por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amados, o apóstolo Paulo está escrevendo a sua segunda carta a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor de uma das maiores igrejas da Ásia Menor, ali na cidade de Éfeso. E o momento em que essa carta lhe chega às mãos daquele jovem pastor, não era um momento fácil, não era um momento tranquilo. Timóteo estava vivendo envolto a grandes problemas, eram dias difíceis, havia pressão de todos os lados. Do lado de fora, Roma fomentava perseguição aos cristãos. A igreja enfrentava um dos seus momentos mais amargos da história. Do lado de dentro, Timóteo enfrentava oposição dos que queriam implantar ideias inovadoras, dos que queriam incrementar o evangelho simples e poderoso de Jesus. As heresias, naquele momento, brotavam do solo fértil de mentes carnais, heresias sutis, vestidas numa roupagem enganadora, sedutora. Então esse era o contexto. E além desses problemas externos e internos, Timóteo ainda guerreava com uma saúde frágil, uma saúde debilitada. Por isso que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo: reaviva o dom de Deus que há em ti. E sem dúvida, irmãos, a razão de Paulo escrever essas palavras é que, de fato, as coisas não estavam sendo fáceis no ministério de Timóteo. Com toda certeza, esse pastor estava vivendo um tempo de terrível abatimento, de terrível desânimo, estava cansado, estava exausto. E, irmãos, às vezes, quando nós olhamos os grandes heróis da fé, quando nós pensamos naquelas vidas que foram instrumentos de Deus, que a Bíblia nos mostra fatos da trajetória deles marcadas por grandes vitórias, por grandes conquistas, por grandes milagres, nós achamos que foram vidas fáceis de serem vividas, que tudo foi muito tranquilo. Mas quando a gente analisa de uma forma mais acurada a vida desses homens e mulheres relatados na palavra, se descortina diante de nós pessoas que foram sim grandes nas mãos de Deus, mas pessoas que eram tão humanas quanto nós, que eram falhas, que tinham seus problemas. Nós vemos que foram vidas que enfrentaram no seu tempo batalhas até, e sem dúvida, muito maiores do que as que nós enfrentamos hoje. Nós temos, por exemplo, Paulo, quando ele escreve essa segunda carta a Timóteo, Paulo não estava observando o seu ministério de uma grande catedral com centenas de membros em uma das grandes cidades do seu tempo. Ele não estava num confortável gabinete pastoral, ele não estava aguardando o próximo título pelos exemplares serviços prestados. Paulo estava numa masmorra, estava na antessala do seu martírio. Ele estava isolado, ele estava sentindo-se abandonado por alguns dos seus companheiros. E Paulo estava no momento em que a sua condenação estava marcada, ele sabia o que lhe aguardava. Essa foi a última carta do apóstolo. E mesmo nessa situação toda, Paulo ele encontra ânimo para reanimar aquele jovem líder. Paulo encontra forças, mesmo tendo
a espada no pescoço, ele encontra forças para dizer: olha, Timóteo, reaviva o dom que é em ti, porque Deus não lhe deu espírito de covardia. E há algumas lições que nós podemos aprender aqui nesses versos. A primeira lição é que a vida cristã não é um parque de diversões. Nós não viveremos apenas de bons dias, nós não viveremos apenas rodeados de brisa suave a todo tempo. Infelizmente, há gente que pensa que a fé em Cristo significa isenção de problemas, isenção de lutas, e não é assim. Na verdade, amados, e acredito que aqui todos saibam disso, a vida cristã, quando nós estamos vivendo essa vida, sobretudo aqueles que estão que assumem papéis de liderança, nós vamos viver num campo de batalha minado a todo tempo. A diferença é que essa batalha já está vencida. A batalha que nós enfrentamos já está ganha pelo Senhor Jesus. Então nós não podemos viver pensando que a caminhada cristã vai ser repleta de sensações gloriosas, de resultados fantásticos, resultados favoráveis a todo tempo. Não. Nós não podemos viver pensando que porque estamos em Cristo, nós vamos estar isentos, né, de sentimentos como fracasso, como cansaço, tristeza, sensações de solidão, de impotência diante das lutas. Basta pararmos um pouquinho e darmos uma olhada com mais razão e menos emoção nas Escrituras, que nós veremos a humanidade dos grandes heróis da fé, as lutas que eles enfrentaram. Homens e mulheres que foram grandes, sim, no seu tempo, foram gigantes nas mãos de Deus, mas que muitas vezes falharam, muitas vezes sentiram-se vencidos, sentiram-se humilhados, exaustos. E essa realidade, irmãos, escancara a verdade do coração corrupto que nós temos. Essa verdade das nossas fraquezas mostra para nós quão traiçoeiro e enganoso é o coração que pulsa dentro de nós. Essa realidade, ela aponta a nossa total dependência de Deus, a nossa total necessidade de Deus, da ação do Espírito dele em nós a todo tempo. A segunda lição que nós podemos extrair desse texto é que nós precisamos encontrar disposição. Paulo diz a Timóteo: te admoesto que reavive o dom que há em ti. Paulo está chamando a atenção de Timóteo para uma atitude, para uma ação. Timóteo, ele precisava encontrar disposição para lutar contra aquele desânimo que o abatia. Ele precisava encontrar disposição para lutar contra todo aquele sentimento, aquelas lutas que queriam deixá-lo inerte. Amados, nós precisamos agir, nós precisamos nos levantar, nós precisamos encontrar a disposição necessária para continuarmos a nossa caminhada, para continuarmos o nosso chamado, para continuarmos a nossa missão. Nós não podemos nos entregar, nós não podemos nos amedrontar, nós não podemos abaixar a cabeça e dizer: não, é assim mesmo, a vida é dura, coitado de mim. Não. Nós precisamos, mesmo diante dos ventos fortes, mesmo das rajadas violentas, nós precisamos agir, nós precisamos reavivar o dom de Deus que habita em nós. Eu me lembro quando nós chegamos aqui em Porã, nós saímos de um ministério longo ali na Bahia, e com a igreja toda pronta, tudo muito bom. Quando nós chegamos aqui, nós nos deparamos com uma realidade totalmente diferente. Pouquíssimas pessoas, falta de estrutura. E aquilo foi um baque, né? Quando a gente eu me recordo bem daquele primeiro domingo pregando na igreja, aquele sentimento angustiante tomou conta do coração. Mas nós dissemos: Senhor, o Senhor nos trouxe aqui, nos dá força, e começamos a encarar os desafios, e a realidade que nós vemos hoje é outra. Então nós precisamos agir. A terceira lição que nós podemos extrair aqui desse texto é que estamos cheios de espírito de coragem e não de covardia, diz Paulo a Timóteo.
Vamos relembrar aqui, irmãos, um pouquinho rapidamente o contexto dessa verdade. Timóteo é um ministro do Evangelho, é um pastor num dos momentos mais sangrentos do cristianismo. A oposição aumentava a cada dia. O discipulador de Timóteo, seu mentor, ele estava preso, prestes a morrer. Imagina a pressão desse líder, imagina a pressão que esse jovem pastor estava enfrentando. A igreja que ele estava à frente não era uma igreja fácil, era uma igreja complicadíssima. Haviam dissensões, haviam discórdias, ovelhas difíceis de lidar, ouviam a palavra, mas não colocavam em prática os ensinamentos que chegava a eles. Havia ainda aqueles que queriam inventar, queriam incrementar, estavam tentando trazer heresias, comportamentos que não condiziam com a fé genuína. Então esse era o contexto, e havia ainda um ingrediente difícil de lidar, que era a própria saúde de Timóteo. Então, olha que contexto desastroso, complicadíssimo. Por outro lado, Paulo escreve essa carta de estímulo de um momento também extremamente difícil, muito mais difícil do que a situação de Timóteo. Paulo estava encarcerado, Paulo estava vivendo os dias frios do inferno que estava chegando, sentindo-se abandonado pelos seus companheiros de ministério. Paulo estava prestes a enfrentar a morte, e Paulo escreve a Timóteo dizendo: olha, Deus não deu a nós o espírito de covardia. Amados, cada um de nós tem os seus próprios desafios, cada um de nós enfrenta as suas próprias lutas, cada um de nós tem as suas próprias dificuldades, situações das mais diversas, mas independente das nossas lutas, independente das pressões que nós temos vivido, independente das perseguições que muitas vezes enfrentamos, das decepções, do abandono, da saúde debilitada, nada pode nos impedir de caminhar, nada pode nos parar, não porque nós somos bons, nada pode me parar porque eu sou fantástico, não, negativo. Nada pode me parar porque eu sou forte o suficiente, não, nada pode nos parar porque aquele que nos chamou não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, que essa verdade aqui descrita possa encher os nossos corações, possa inflamar os nossos corações e nos motivar diante das lutas que todos nós temos. Que nós temos lutas, nós temos batalhas, mas elas servem para nos dar vitória, elas servem para glorificar aquele que nos chamou das trevas para a luz. Amém? Que Deus abençoe os nossos corações nessa manhã, nos encha de esperança. Obrigado pela oportunidade.